Avengers! Estamos de volta com mais um podcast, apesar dos pesares, né? Quem é que ia achar que ia ter um segundo? Bom, todo mundo aqui ia ter um segundo, claro. Né? Bom, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão e não gosto da onda equalizadora. Eu sou o Rodolfo e vou muito pra cara dela. Seus 3 DMs favoritos estão de volta, desta vez com um convidado especial. Eu sou o Daniel, Dandão Bárbaro, e favoritos de quem? Favoritos de quem? Hoje o nosso tema é RPGs de super-heróis. Uma coisa em que nossos 3 DMs são especialistas, tanto RPG quanto super-heróis, quanto RPG de super-heróis. Uau, quanta especialidade, né? Na verdade, né, nós vamos fazer um projeto de doutorado baseado em RPG de herói. Nossa, meu sonho de vida. Adoraria fazer isso. Mas antes, nós vamos falar do último podcast. O Daniel, nosso quarto elemento, tem algo para dizer. É que no último podcast eu fui atacado. Eu vim me defender. Quem foi atacado foi o Jusemar, cara. Acho que a gente nem tocou. Eu não vou falar do Jusemar. Veja a listinha que ele fez. Ele anotou uma lista. Tem a minha listinha aqui pra começar. Cara, e tá escrita num papel queimado. Você vê que eu nível. Com canetinha hidrocor. Mas qual o problema? A questão é, ele queimou o papel depois ou antes? Eu acho que ele escreveu, pensou, não, isso aqui é muito forte, não vou dizer no podcast, aí pôs fogo, aí falou, não, peraí que eu tenho que colocar isso. Posso falar? Pode. Quem é o DVD, na verdade, fui eu, tá? You cannot beat me. Uma informação aqui, a questão da bicicleta, que foi falado no último podcast, cara, que roubaram aquela bicicleta. Que é a mais... Foi o seguinte, velho, roubaram a bicicleta. Só que foi o seguinte, o Marcelo viajou pra Rio Preto e tinha que fazer inscrição no vestibular da UF. E história tá na UF. E aí ele falou assim, não, tudo bem, pega o manual, vai lá e faz inscrição pra mim. Eu falei, tudo bem, cadê o manual? Vai comprar na banca. E a banca era na rodoviária, que era longe pra caralho de casa. Então eu peguei a bicicleta, fui na rodoviária, comprei o manual. Fui no correio fazer a inscrição, quando chegou lá com a minha surpresa, não tinha história no meio do ano na UF. Eu fiquei 1 hora no correio tentando fazer a inscrição, com o carteiro me ajudando. E largou a bicicleta lá. E fiquei com tanta raiva que larguei a bicicleta lá. Bem, sabemos o meio da história, mas o fim continua o mesmo. Você é o cara que largou a bicicleta. No correio. Bem, né? Daniel, você acabou sua lista de queixas e reclamações? Não, eu vou parar por aí. Mas foi só isso? O negócio, um monte de coisa escrita no papel queimado lá. O cara ouviu primeira vez, anotando do que ele ia se queixar. É um reclamão de primeira mesmo. Você acha, né? O resto na lista é desenho que ele fez. Então vou falar mal de Jusemar, a gente tem quanto tempo? Avengers Assemble! Give it to me! Cara, não tem jeito. O Jusemar vai aparecer em todo podcast de alguma história e sempre falando mal dele. Como eu falei no outro podcast, ele é um exemplo, né? Sempre. Em tudo que você imaginar, teve alguma cagada que alguém fez, então tem um exemplo do Jusemar. Bem, Até de RPG de Supers. Hoje eu vou contar a história de como o Jusemar fudeu com o jogo de Supers porque ele quis me ensinar uma lição. Você lembra desse jogo de Supers do Jusemar? Aquele que foi no final de semana na casa do Arthur. Que ele disse que você pegou a vantagem mortal e só por causa disso a primeira coisa que ele fez... A primeira coisa que ele fez foi matar seu personagem para gastar a imortalidade. Então, acho que a gente pode... Vamos voltar aos tópicos que não existem. Vamos falar... Então, vamos eu fiz tópico. Tá aqui, ó. Até parece que a gente vai seguir ele. You cannot beat me. Mais alguma coisa para falar do podcast anterior, Netão? Eu acho que tá grande pra caralho. Tá grande pra caralho, eu enchi o saco de escutar aquela merda. Não, na verdade não só não vai ter censura, como eu já cadastrei no iTunes. Se vocês, o pessoal aí que tiver assinado o iTunes para receber os nossos podcasts... Nossa senhora, meu Deus. Imaginar pessoas assinando para receber esse podcast. O Jovem Nerd ficou rico. Verdade, pode trabalhar por causa disso. Então, quando vocês baixarem, vai ter uma tarjinha vermelha escrito Explicit no nosso podcast. Já avisando que tem linguagem forte. Linguagem forte. Ok. Ficou muito comprido, ficou 1h54, né? Ficou um absurdo. Ficou. Eu acho que, cara, 45 minutos é o mínimo. Meia hora assim é o mínimo estourando, sabe? Não pode ter menos de meia hora. A não ser que a gente tenha sido. Tem 60 e 75. Eu acho mais de 1 hora pra mim seria o ideal, de fato. Não chegando a 1h30. Talvez a gente acabe fazendo, a gente não sabe, já é o segundo podcast, talvez a gente acabe fazendo podcasts de meia hora
se a gente se der conta de que não conseguimos sustentar o podcast toda semana. Também não acho que nós deveríamos fazer a cada 15 dias. Só se a gente quiser fazer podcast 2 horas a cada 15 dias. Não. Eu acho que tinha que ser um podcast toda semana. Se não tiver assunto, a gente faz podcast de meia hora, mas não pode passar de meia hora. O ideal, como o Daniel falou, é entre 60 e 75 minutos. Ok, então vamos parar de falar ladainha e vamos... Vamos à ata. O tema hoje são RPGs de super-heróis. Como já dizemos. Todos nós já tivemos uma quantidade razoável de experiência com RPG de super-heróis, não é não? Sim. E Umas boas, outras ruins. Não, eu participei de uma muito boa mesmo. Que eu comentei no último podcast, né? A aventura dos super-heróis, que nós tivemos a participação do Homem-Nada. Que ele era um nada, mas virava tudo bem. Foi muito boa, foi uma experiência que eu quero compartilhar com todos vocês. beleza. Seja lá quem todos sejam. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar para vocês uma coisa que eu ouvi uma ferramenta para jogos de super-heróis que eu ouvi de um outro podcast. Ultimamente eu tenho ouvido muitos podcasts de entretenimento. E um deles é o Fistful of Comics. A tradução mais ou menos seria uma mão cheia de comics. Né? Vou falar uma mãozada de comics, senão fica parecendo uma porrada, né? Tapa na cara de nada. E eles têm um podcast, ou esse blog tem um podcast chamado Super Hero Summit. E o post da semana passada, semana retrasada, eu acho, foi sobre essa ferramenta que eles desenvolveram. E eu adorei. Na verdade, se eu tivesse usado essa ferramenta nos todos os meus jogos de GURP Supers, os jogos teriam sido muito mais interessantes, porque é uma ferramenta que abre um diálogo com os jogadores. A ferramenta chama Comic Continuum. Eu não vou traduzir Continuum, porque é uma palavra que todos os leitores de gibis conhecem, né? O contínuo espaço-temporal. Né? Mas contínuo em português. Continuum. U-N. Continuo. Contínuo dos gibis. Mas é porque as palavras continuum, momentum, elas são em latim. Você não tem uma versão em português. Momentum quer dizer uma coisa diferente de momento. Whatever. Vou cortar isso. Ou não. O Comic Continuum, ou contínuo dos gibis, ele utiliza 5 letras da palavra comic. C-O-M-I-C. Para você usar como ferramenta. São tipo, o que eu tinha falado que era? São tipo medidores, assim, tipo volumes. Você tem uma mesa, né? Você tem uma mesa de edição, você tem aqueles equalizadores. Então você vai setar 5 equalizadores para determinar o que vai ser o seu jogo de supers. O primeiro, C, corresponde à cor. É a única medida que não é numérica. Você tem de preto e branco a pouca cor, cor média ou muita cor. Ou muito colorido. O que isso quer dizer? Um mundo preto e branco, uma história preto e branca, ela vai ser bastante assentada no mundo real, muito pouca coisa extraordinária acontece, muito pouca coisa maluca acontece. Os quadrinhos no ar. São os quadrinhos preto e branco, como o gibi do Justiceiro teve um gibis em preto e branco no final dos anos 80, nos anos 90. Aquele Batman preto e branco. Aqueles gibis italianos, tipo Martin Mystery, De Landog? O Tex. O Corto Maltese, apesar de que Tex não é super-herói, mas é essa a ideia. Corto Maltese é preto e branco também, não é? Então é esse tipo, é muito pouca cor, sabe? É bastante mundo real, muito pouca coisa extraordinária acontece. Aí você tem o segundo nível, que é pouca cor, né? São os gibis em que algumas coisas estranhas já começam a acontecer, mas de maneira geral... Sin City do Frank Miller, né? Sin City do Frank Miller, apesar de estar preto e branco em Sin City é de pouca cor. Não, é preto, branco e vermelho. Ele usa vermelho? Nunca li Sin City. Vermelho, amarelo, né? Amarelo. Sin City está num limbo pra mim, porque quando Sin City saiu, eu era moleque, tinha 14, 15, 16 anos, eu estava lendo muito gibi de super-herói, ainda não lia Conan preto e branco, eu lia o gibi Conan o Bárbaro, que era colorido. Aí seu Sin City não era de meu interesse. Depois, anos depois, quando meu interesse já tinha mudado para gibis mais sérios, mais violentos, mais fortes, mais crus, Sin City já não era publicado mais. Então eu nunca li Sin City por causa disso. Ficou nesse período em que eu estava passando do gibi de super-herói para um gibi mais sério. Hoje eu voltei para o gibi de super-herói. Pouca cor, então, seria o Sin City. Já começa a acontecer coisas estranhas. Neguinho toma tiro e não morre. É atropelado 3 vezes por um carro e levanta. Você tem cor média, que é a maioria dos gibis de super-herói. Né?
Você tem um mundo normal, onde as pessoas vivem normalmente, mas já há um contato com coisas extraordinárias e coisas malucas. De vez em quando você tem uma invasão alienígena, né? De vez em quando... De vez em quando? Não, na Marvel você tem uma invasão alienígena a cada 15 anos. Mesmo, tipo assim, Você a cada 15 dias. Não, DC não é invasão alienígena, só as crises, né? Você tem a crise da Infinitas Terras, crise de identidade, crise final, crise... Daqui a pouco chega na crise das infinitas crises. Crise nas duas terras, crise nas múltiplas terras, crise nas infinitas terras, 0 hora é uma crise. Não, crise de identidade. Crise infinita e crise final. E a crise das infinitas crises. E muita cor já é Buck Rogers no século 25, sabe? Não sei se é século 25. É colorizado digitalmente, né? O negócio é image, entendeu? No muita cor já o extraordinário acontece o tempo todo. É o Authority. Já leu? Já o Authority inclusive... Pararam. O Authority eu ia usar em outro exemplo, que agora eu não me lembro, mas o Authority é desse jeito. O Authority Nossa, é sem noção. Maluquice, Esse é o primeiro C. Depois vem o O, que já é numérico, vai de 1 a 4. O O é origens. É a quantidade não só a quantidade, mas é o tipo de origem que está disponível para os jogadores. Pode parecer a mesma coisa, mas é uma sutil diferença. Se você define o nível de origem 1, você tem uma única origem possível para os poderes dos jogadores. Podem ser todos a fonte dos poderes, alienígena. Pode ser... No universo mutante é assim, tudo uma origem dos poderes. No jogo de RPG o Aberrante, todo mundo tem um câncer no cérebro que dá superpoder. 2, você já tem 2 ou 3 origens possíveis. Você já pode ser mutante, alienígena, você já pode ser magia que surgiu a partir de um acidente, ou você pode ter origens diferentes. Um cara pode ser mágico, outro pode ser mutante, outro pode ser alienígena. Entendeu? Aí você vai definir isso. Você vai definir, são 2 ou 3, mas você pode escolher uma só, ou são 2 ou 3, mas você pode misturar. Né? No nível 3, você já tem 4 ou 5 origens. Aí você já está chegando mais perto dos vídeos de super-heróis. Você tem uma variedade muito grande de origens. Vocês vão reparar nesses 5 índices que 1 e 2 é sempre para menos, é balanceado mais para o real, e 3 e 4 é sempre desbalanceado para o extraordinário, ou para o exagero. Então o 3 você já começa a ter várias origens no nível possíveis. No nível 4, você já tem no podcast Super Hero Summit, eles falaram 6 ou mais origens. Mas se você estiver ouvindo isso na segunda-feira ou depois, você já leu um post no meu blog que fala das origens dos super-heróis. Você só tem 6 origens possíveis para os super-heróis. Liga da Justiça. São as 6 origens possíveis. Então eu já falei do C, que é cor, do O de origem, né? Então 4 você está liberando todas as origens possíveis, ou seja, 6. A origem vai ser algum membro original da Liga da Justiça. Depois M, de mistério. De 1 a 4. No 1, você vai dizer que tem muito pouco mistério. O 1 é muito pouco mistério. Não tem segredo nenhum. Não tem magia no mundo. Não existe magia. E as coisas misteriosas, assim, as coisas extraordinárias, elas são facilmente explicadas. Então isso quer dizer que se aparecer um cara... o mistério define a magia e o místico. Tá? Então, o 1 é novamente mundo real. Né? Você não tem magia, você não tem coisas misteriosas, você não tem coisas extraordinárias, eventos. Né? E se alguém fala que está usando magia, ele provavelmente é louco ou a fonte de poder é outra. Não é magia de verdade, por mais que ele acredite nisso ou não. No 2, já começa a aparecer um pouco de magia e de coisas extraordinárias. Né? Já tem alienígena, só que a maioria absoluta das pessoas não conhece, na verdade até a maioria dos governos não sabe disso. Né? Tipo Homens de Preto. Depende. Se você está vendo Homens de Preto do lado de fora, é 1. Se você está vendo... Não, é 2. Se você está vendo Homens de Preto do lado de dentro, é 4. Né? Então isso vai definir... Esse índice não define o mundo, ele define a sua campanha. Eu vou chegar aí. Porque você pode ter índices diferentes para áreas diferentes, ou para histórias diferentes. Então, no 2 já começa a aparecer. Aí no 3 já é o contrário. Né? Existe mágica, existe coisas fantásticas, mas muitos acreditam que não seja mágica.
Ela existe, mas muita gente acredita que não seja mágica. O universo Ultimate da Marvel é nível de Mistério 3, porque o Thor, ele diz que é um deus, mas ninguém sabe ao certo. Ninguém vê os outros deuses. Né? Exatamente. E eles ficam duvidando. Ao longo dos Ultimates, eles ficam dizendo, não, ele pode ser um mutante, ele pode ser um maluco, que é super forte e acha que é deus, né? E o 4 existe mágica e essas coisas extraordinárias, invasões alienígenas, É né? Sandman do New Game. Umas coisas. Exatamente. Sandman do New Game o mundo é mágico, extraordinário. E isso é diferente dessa mágica, é diferente da origem. Você não precisa necessariamente definir que tem origem mágica se o mistério é 4 ou 3. E vice-versa. Só porque o mistério é 4 ou 3, você não precisa ter uma origem mágica. Você pode ter definido a origem como um só. Você pode ter um mundo que só tem mutante. Não, o mundo que você só acompanha os heróis só são mutantes, mas tem mágica. Né? Elas não se relacionam. São dois índices diferentes. O penúltimo índice de I da palavra comic é inocência. É como a população em geral vê os super-heróis. O nível 1, todos os super-heróis são mal vistos. Eles são basicamente vigilantes, fora da lei e intolerados. No 2, você já tem um ou outro herói que todo mundo vê bem, né, que são considerados super-heróis, mas na maioria, todos os super-heróis são vigilantes. Aí você define se são seus heróis, os heróis do jogador, são os únicos que são bem vistos ou não. Os heróis bem vistos são os outros caras. Né? Na verdade, são os vilões e seu grupo tem que caçar eles. Uma ideia. Mas você pode definir se os seus heróis são considerados vigilantes e mal vistos ou se seus heróis são aqueles poucos heróis que a população, de maneira geral, vê como heróis e gosta deles. No nível 3, a maioria dos heróis já é aceita e reconhecida e bem vista pelo público, mas você ainda tem algumas maçãs podres. De tipo justiceiro. Nova York do Homem-Aranha. Você tem em Nova York, você tem o Quarteto Fantástico, o Capitão América, os Vingadores, todo mundo gosta e confia, mas o Homem-Aranha ainda não. Coitado, né? O Homem-Aranha é o herói mais legal, que mais faz, e é o mais mal visto. Então o 3 é a Nova York do Homem-Aranha. Né? A maioria dos heróis é confiável, mas alguns não são. E o 4 tudo é preto no branco, não existem áreas cinzas. Você tem todos os super-heróis são bem vistos e aceitos, e você tem os vilões que são indubitavelmente mal vistos. Se você não tem heróis mal vistos, você não tem vilões bem vistos. O último índice é o C da palavra, o segundo C da palavra comic, e ele refere à carnificina. A quantidade de violência e sangue e morte que você vai definir para a sua campanha. No 1, é muito pouca carnificina. Quase ninguém morre, as pessoas se desviam de balas, não tem tiro mortal, e se algum herói morrer, ele vai ressuscitar de alguma forma mais cedo ou mais tarde. A maioria dos gibis da Marvel, acho que os gibis das aventuras Marvel eram desse jeito. Os desenhos animados dos X-Men são desse jeito, né? O Wolverine não mata ninguém morre, porque nego toma tiro de laser e sai voando e tudo bem, e não há consequências para seus atos. O 2 já tem morte, mas só naqueles momentos de máximo drama, né? Para maximizar o drama vai ter uma morte ou outra. Tipo assim, histórias dos X-Men já é nível 2 de carnificina. Porque as pessoas até se machucam, mas já aparecem com o braço quebrado, na aventura seguinte não tem mais nada, né? Ninguém morre, quando morre é para ter um drama assim muito alto. Não que eles vão continuar mortos, né? Exatamente, isso é o nível 1. Quando eles morrem, eles sempre... Não, no 2 também. Tanto de mutante. Não, no nível 2 pode acontecer mortes, como por exemplo a Gwen Stacy. As histórias do Homem-Aranha são sempre muito pouca carnificina, mas na história da Gwen Stacy você já tem o nível 2, sobe de nível 1 para o nível 2, porque a Gwen Stacy morre. O nível 3 já é mais próximo do mundo real. Tá? As pessoas morrem e as ações têm consequências. Os jogadores vão começar uma batalha numa área escolar, as crianças vão se ferir, as pessoas vão se ferir, os heróis não vão mais se levantar dos escombros e chacoalhar a poeira e continuar lutando. Haverá violência, haverá dano e as pessoas vão morrer. Com certa frequência. Entendeu? Se os seus heróis tentarem impedir um assalto no nível 1 de carnificina, ninguém vai morrer, ninguém vai se machucar. Se os seus heróis tentarem impedir um assalto no nível 2, você pode optar por fazer com que alguém se fira gravemente, vá para um hospital
pra dar algum choque, tipo, nossa, fomos descuidados. No nível 3, cara, tentar impedir um assalto, alguém vai morrer. Aí o nível 4 já é sugerido por uma campanha de guerra. Conan. Você vai fazer... Slade. umas coisas assim. Você vai... Histórias de justiceiros são 3. No nível 4 é sugerido para campanhas de guerra, em que as pessoas morrem que nem moscas, sai voando o braço, tiro é mortal, entendeu? Se você quer fazer uma história de super-herói que se passa na Guerra do Vietnã, 7 nível 4, porque as coisas têm consequências, as pessoas vão morrer com muita frequência. Então, se você definir... É o gibi do Watchmen, né? Faltou um quesito aí. Tecnologia. A tecnologia... Na verdade, Rodolfo, a tecnologia você vai definir no setting, no cenário. É uma coisa que a gente pode falar também. Você vai escolher o cenário em que você vai jogar. E aí independe do contínuo do gibi, do comic. Por exemplo, em GURPS. Pode ser o uso de tecnologia de GURPS, mas eu estava me referindo assim, nós vamos jogar na era Pulp. Nós vamos jogar na era de ouro, era de prata, era de bronze, ou aquilo que a gente falou hoje. É futuro próximo ou futuro distante. Pulp Fiction é a era pré-super-herói. É a era que nós temos uma aventura de Pulp Fiction que nós vamos considerar aqui para o podcast, porque é pré-super-herói, mas é do super-herói. É o Tarzan, o Rocketeer, o Doc Savage, o Sombra, né? São aqueles super-heróis que já estavam virando, seriam aqueles seres que se tornariam super-heróis algumas décadas depois. São os precursores. Exatamente. Os super-heróis são baseados Os proto-super-heróis. Então você quer setar a sua aventura dos super-heróis não era Pulp Fiction. O setting Adventure, da White Wolf. Aquilo é Pulp Fiction. É muito bom aquele. Apesar de eu nunca ter jogado, parece muito bom. Eu não tive oportunidade, mas o Murilo tem, né? O Fábio tem. E eu sei que alguém leu e elogiou bastante. Sim, o Fábio. E aí depois você tem a Era de Ouro, né, que é anos 30, 40 e 50, que é quando os heróis surgem, que é a primeira Liga da Justiça, seja o Capitão América. Depois a Era de Prata, que é o tipo de gibi que nós começamos a ler, né, que é Os desenhos super amigos. Anos 60 e 70, né, que é a Era de Prata dos heróis, que é quando surgiu o Barry Ellis, o Flash, quando o Batman foi modificado para o Batman como conhecemos hoje. A Marvel praticamente surgiu nessa época. A Marvel é toda Era de Prata, né? E depois você tem já estamos falando de Era de Bronze, né? Época da imagem. Que já são final dos anos 80, anos 90 e era atual, né? Que é a Era de Bronze dos gibis. E nós temos o futuro próximo, que é um Shadowrun da vida. O futuro próximo é sempre desgraçado, o futuro distante é sempre utópico. Né? É Legião dos Super-Heróis, futuro distante, mas aqui o imediato é sempre o... Dias de Futuro Esquecido dos X-Men. Então, a tecnologia, eu acho que não entra nem na cor. A cor é mesmo, você vai definir as coisas fantásticas e extraordinárias. Se bem que a tecnologia entra ali, né? Se você define um nível de cor de muita cor, vai ter carro voador. Aquele nível de extraordinário... Aí você pode ter carro voador numa aventura na década de 40. Então, mas aí você vai definir a cor, tá vendo? É independente da época. Você primeiro fala assim, vamos fazer uma aventura de Era de Ouro. E a cor? A cor vai ser muita cor. Então vai ser um tipo de história em que um cara na garagem, um cientista comum na garagem, na hora de folga, ele pode fazer um jato voador para ele. Então você vai definir isso porque isso é uma linha de diálogo que você abre com os jogadores. Os jogadores vão fazer questões e você vai responder baseado no contínuo dos gibis que você estabeleceu. E isso não está escrito em pedra. Você pode mudar. A grande vantagem é que os seus jogadores vão saber o que esperar de você. Mas você pode surpreender também, que é legal. Você pode definir assim, você pode dizer, olha gente, para a próxima sessão, para o fim de semana que vem, eu vou subir o nível de mistério para 2, você fez uma aventura de nível 2, eu vou subir o nível de mistério para 3. Todo mundo, o que será que vai acontecer? Ou então não, você pode fazer uma aventura que o nível de mistério sobe para 3 naquela. Agora, você tem que ver o que os seus jogadores, como é que é o seu relacionamento com os jogadores. Porque eles podem, você tem um tipo de jogador que ficam revoltados, por dizer assim, você nos enganou, você nos disse que não ia ter magia nenhuma, mas aí você põe esse cara mágico. Ou então você pode ter o tipo de jogador que gosta, fala, nossa, isso que legal. Que alguém vai virar para você e falar assim, Rodolfo, então para aquela aventura você subiu o nível de mistério para 3, que era 2, você falou sim, mas só por aquela aventura. Ou então vocês podem, esse índice ele pode mudar permanentemente e baseado nas ações dos jogadores. O Authority, por exemplo, o nível de aceitação de coisas sobrenaturais pela sociedade muda baseado nos atos daquele povo. Um grande exemplo
é o universo Marvel. O universo Marvel sempre foi Inocência 2. Até Guerra Civil. O desastre de Stamford, quando os novos guerreiros são desajeitados e explodem uma escola sem querer, não são eles que explodem a escola, mas uma escola explode, 700 crianças morrem como consequência dos atos deles. Aquilo mudou completamente a percepção da população do universo Marvel em relação aos super-heróis. Naquela saga. Porque agora já tá tudo igual, o Homem-Aranha já não revelou mais. Um ano de Guerra Civil, então. Durante um ano, mudou aquilo. Sim. No seu jogo pode ser permanente. Então vocês podem fazer isso, né? Você tem que ver com os seus jogadores. Você pode avisar, olha gente, para a próxima aventura eu vou subir vamos fazer uma aventura preto e branco para a próxima aventura. Eu quero uma abordagem diferente do mundo e dos seus heróis. E pode voltar ao normal, ou pode não voltar ao normal. O importante é que você e os seus jogadores tenham uma língua para conversar. Você pode definir diferentes índices para diferentes áreas do seu mundo. Os X-Men, por exemplo, as histórias dos X-Men têm o nível de cor alta, 3, e o nível de mistério, 4. Só que os X-Men salvam o mundo a cada mês. Só que ninguém sabe, cara. Quando os Vingadores salvam o mundo, todo mundo fica sabendo. O quarteto salva, aparece na TV. Exatamente. Quando os X-Men salvam, é uma coisa que eles fizeram lá no espaço, lá na Lua, e ninguém fica sabendo. A humanidade nem fica sabendo que estava ameaçada para começo de conversa. Ou então você pode ser um mundo em que o nível de origens é alto, mas você tem um país que só tem mutante. Ou então, como eu falei, de maneira geral, os super-heróis são bem vistos, mas na Nova York o índice de inocência cai, desce para 2. Né? Então você pode ter áreas diferentes do mundo, ou você pode ter um planeta, por exemplo, no planeta dos Skrulls, todo mundo é mutante. Não seria mutante, não, todo mundo tem superpoderes. Né? Então você pode ir mexendo isso, mas o importante é que os jogadores sabem o que você está fazendo. E os seus jogadores sabem o que esperar de você e o que esperar do jogo. Isso é importante para qualquer jogo, não só de supers. Né? Eu acho que é pior pro de supers, porque o supers é muito fácil o que quiser. Você tem um jogo de Dungeons & Dragons, ele sabe que você vai fazer uma aventura de terror se você falar que vai jogar Overwatch. Você pode fazer uma aventura de terror aqui e ali, né? Mas já tá tudo muito bem pré-definido. Você sabe o que esperar de um guerreiro, você sabe o que esperar de um thief, você sabe o que esperar de um wizard, né? Você sabe o que esperar de uma dungeon. Então, o jogo de super-herói, ele é muito aberto nesse sentido. Se você definir isso, acho que dá para adaptar essa ferramenta para outros jogos. Mas quando você vai jogar Dungeons & Dragons, ou quando você vai jogar Shadowrun, você já tem isso pré-definido para você no jogo. Não, principalmente porque você vai jogar com uma turma de jogadores, você precisa saber que tipo de universo de super-heróis eles estão esperando encontrar, né? Às vezes a pessoa só conhece a Liga da Justiça desenho da TV, outro lê um tipo de gibi, outro ainda um terceiro tipo de história, e cada um quer jogar dentro daquele universo. E atualmente a gente tem a galera dos mangás, animes e caralho a quatro. E aí você quer narrar uma aventura de cartas selvagens. Como é que você explica isso pro seu jogador? Usando o contínuo do gibi. You cannot beat me. Que quando logo que comprou o GURPS Supers, foi só aquilo, né? E cansou, meu. Principalmente depois da aventura. Foi uma Cansou, febre. meu, cansou, GURPS Supers foi uma febre. Parece que era o jogo que todo mundo sempre quis jogar. Eu escapei dessa... Quando você vai jogar, você vê que não é assim. Né? Acho que depende mais das boas histórias. O que vai chegar num outro tópico que eu tava querendo trabalhar. Eu lembro de uma aventura de GURPS Super, só pra... A gente criou os Ratos Motoqueiros de Marte, cara. A aventura foi legal. O GURPS Super depende mais do narrador. É um jogo, como ele é muito aberto, ele dá muito mais trabalho pro narrador, pro GM, que era do GURPS, né? Dava muito mais trabalho pro narrador do que qualquer outro jogo de GURPS. Eu penso que um dos principais problemas em narrar histórias de super-heróis é aquela coisa assim, o jogador vai pensando, querendo retratar o herói que ele conhece na história em quadrinho ou na televisão. E não dá pra fazer isso num jogo de RPG, né? Até por causa do desequilíbrio. Nenhum mestre pode simplesmente pretender narrar um tipo de história assim. Por exemplo, você vai jogar com o Batman e o outro ali com o Super-Homem. Eles vão lutar um contra o outro, faz parte da história. Quem que ganha? O Batman. É pra você. Aí o jogador que tá com o Super-Homem vai falar assim, não, peraí, mas eu tenho muito mais poder, o cara é só um humano. Meu, Batman é só um humano. Rodolfo, exemplo ruim, Rodolfo. Mas o que eu acho que pega... Podia colocar o Besouro Azul e o Super-Homem. Né? Eu acho que o que pega muito no negócio do GURPS Super é que você jogar com o Super-Herói cansa muito fácil.
Então você constantemente quer estar criando personagem, e isso também cansa um pouco pro jogador. Bem. Que eu crio hoje... Não, porque eu criei, igual teve uma aventura que eu criei um homem elétrico. Tá, jogamos aquela aventura, eu não quero jogar com esse cara mais. Eu quero criar um cara que vira areia agora. Rolou umas fitas dessas assim. Entendeu? Então o negócio se cansou muito. Eu não sei, no caso de super-heróis, a minha experiência é mais como jogador. No jogo de Aberrante, foi bem legal porque a gente começou com os personagens, tipo... Manés. Manés, tipo, o meu personagem, o superpoder dele no começo era fazer uma brisa de vento. O personagem do Rui, ele era muito rápido, corria, né, tipo... Talvez, Daniel, é porque você não tenha encontrado um personagem que te agradasse. Eu encontrei um personagem que me agradasse, mas aí o seu amigo matou ele. Não vamos chegar nessa história. Aí você tinha... Amigo do Neto. Aí você tinha o super inteligente. O que é legal, né? Você sempre tem, parece que sempre tem os mesmos super-heróis. Você tem o velocista, o super inteligente, o cara voador que tem raio, o super forte. Então a gente montou o grupo básico. E foi evoluindo eles, foi bem legal. Tanto que no final meu personagem virou um semideus. Mas o que eu quero realmente contar foi outra aventura de super-heróis mesmo, que eu comentei no podcast passado, que foi com o Super-Homem e o Lobo. Tivemos a participação especial do Lanterna Verde e do Homem Gosma. Homem Gosma? Homem Gosma. O Aloysio resolveu fazer um personagem dele e fez o Homem Gosma. Que tinha um incrível poder de ser uma Gosma. Era interessante, foi muito massa, porque o Murilo conseguiu equilibrar. Teve o lance o Rodolfo comentou do equilíbrio, ele conseguiu equilibrar tanto o Super-Homem quanto o Lobo, que eram os dois antagonistas. E, tipo, ele criou o Super-Homem para definir um tanto de pontos e desses pontos para os jogadores. Com esses pontos deu e sobrou para fazer o Lanterna Verde. E também com esses pontos deu para criar o Lobo. E ficou bem equilibrado. Deu para... É o Lobo? Ele era o Lobo. Isso ia ser legal de se ver. Não, foi muito massa a aventura, foi fantástica. Basicamente, a aventura começou, estava rolando uma guerra, tinha um alienígena louco chamado Kizar que estava dominando os planetas. A tropa dos Lanternas Verdes estava tentando impedir, mas estava com problema porque a galera todas as armas desse Kizar eram amarelas. Sujeito prevenido, né? Sim, então, tipo, é um negócio básico, né? Você vai enfrentar a tropa do Lanterna Verde, você pinta tudo de amarelo. Então, o que aconteceu? Começou com o contrato do Lobo. O Murilo nessa época ainda não era muito ligado em quadrinhos, ainda não é. Então ele tinha concepção do passado. Então ele usou a Legião, a finada Legião, viu o Drox, contratou o Lobo pra ir num planeta prisão, onde todos os supervilões que não podem ser mortos eram jogados e ir lá impedir, porque se quiser queria pegar o vilão mais poderoso do local pra ficar como aliado. Então ele contratou o Lobo pra ir lá e impedir. Tipo, ou se ele conseguir matar o vilão, ou matar quem quer que seja que o Kizar mandou. No nosso caso, né, os outros três personagens, veio um embaixador do Kizar pra Terra e falou, olha, beleza, vocês são super-heróis, até por algum motivo que ninguém explica, a Terra é o lar de todos os super-heróis do universo, a gente vai fazer um acordo. Se vocês não entrarem na guerra, a gente não faz nada porque nós não queremos ser planetinha azul. Se vocês entrarem na guerra, né, a gente vem e destrói tudo. Vocês podem até vencer, mas a gente vai destruir a Terra no processo. Usando a super inteligência do Batman, os personagens decidiram entrar na guerra não entrando. Ou seja, eles iam ajudar quem estava precisando de ajuda sem entrar na guerra. E acabamos indo para o planeta prisão para também impedir que o Kizar pegasse a porra do super bandido. E aí começam as coisas engraçadas, porque já na primeira cena que o Super-Homem encontra o Lobo, já tem o conflito dos dois. E assim, o meu personagem é Lanterna Verde, só que eu não queria fazer nem o Guy Gardner, nem o Hal Jordan ou alguns Lanterna Verde. Porque é muito fácil fazer uma Lanterna Verde, você precisa do anel. Então, eu fiz um carinha que não queria ser Lanterna Verde. Ele era um ladrão sofisticado e por algum motivo o anel escolheu ele. Então ele não tá muito afim de ser super-herói, mas acabou entrando na roubada. Então o meu personagem, quando viu o Lobo, entrou em pânico e fez uma redoma de força. Aí começou a luta entre o Super-Homem e o Lobo. Foi rápido, né? Porque isso que é legal. Os jogadores sabiam que aquele não era o foco.
Então foi só porque os dois personagens iam brigar mesmo. Aí começou essa busca pelo super vilão, andamos metade do planeta até chegar no lugar que tava o bendito super vilão. Aí a gente descobriu que o cara já nem tava mais lá, já tinha vazado fazia séculos. E que na verdade o Kizar tinha usado a entrada dos personagens no planeta para conseguir invadir, tirar todos os super vilões de lá e levar pra guerra. Aí depois disso, aí foi pra outro lado a aventura, foi uma guerra intergaláctica. Mas foi bacana. Não, foi muito massa. Eu acho legal isso que você colocou, a importância de você conseguir equilibrar os personagens. Ficou muito equilibrado. O Super-Homem, ele era invulnerável. Tipo, coitado do meu Lanterna Verde não conseguia dar dano nele. Com raio. E o Lobo era forte, ele não era tão resistente ao Super-Homem. Só que, pra quem conhece Storyteller, o máximo de nível de vitalidade que um humano tem é 7. Ah, você usou o sistema Storyteller. Vocês Sim, usaram o sistema Storyteller? Aberrante. Usaram aberrante. Então, uma pessoa comum tem 7 níveis de vitalidade. O Lobo tinha 145. Puta que pariu. E qual que era a força do Super-Homem? É que você tinha o máximo, né? A Omega Force. O atributo força dele era o máximo. Como era atributo de resistência, como era de vulnerabilidade, velocidade, visão de calor, blá blá blá. Ficou muito bom o Super-Homem. E como que isso ficou equilibrado? Ficou. O Super-Homem era tudo isso, mas... E aí? Ele não consegue resolver tudo na porrada. O Lanterna Verde fazia tudo. Eu fazia simplesmente tudo. Eu falei, nossa, a gente precisa carregar essa montanha. Beleza, eu faço 1 bilhão de homens, super-homens que levantam a montanha. Ah, não, a gente precisa ir para outro lugar. Beleza, eu faço uma nave, faço uma broca gigante, faço um satélite de comunicação, uma nave, um robô. Então meu personagem era o Pin, né? Fazia tudo. O Lobo era o porradeiro. Ele era imparável. É o fanático. Ele era o maioral. Como é que você para um cara com 150 níveis de vitalidade? Sendo que cada ataque que você dá 2 no máximo. E tinha o personagem do Luiz que, como o Marcelinho falava toda a aventura, não fazia nada. Eu não sei, deve ter sido muito chato. O personagem do Luiz, a única coisa que ele fez realmente foi no final salvar todos os personagens. Mas, vale lembrar também que eu fiz uma sacanagem muito grande nessa aventura, porque eu li as regras e tinha uma falha no meu poder. Eu conseguia fazer um ataque que matava até o lobo. Em um ataque só. Era um combo. Quando eu percebi... Olha só, a casa de ferreiro espeta de pau, hein? Sim, quando eu percebi isso, eu falei, nossa, eu não vou falar nada porque esse ataque só vai funcionar uma vez. Pois bem, na grande cena do meu personagem, apareceu o Sinestro. Né, pra me enfrentar. Falei, Sinestro, você não vai fazer nada, o Hal Jordan já chutou sua bunda várias vezes. Aí o Sinestro pega e joga pra mim o anel quebrado do Hal Jordan. Uau, meu Deus, fudeu tudo. Aí eu falei, beleza, é agora, né? E com o ataque eu venci o Sinestro. Até hoje o Murilo fala pra mim. Você lembra que ataque que era esse? Um dos poderes do anel era criar outros objetos. Então era assim, se eu tirasse um sucesso, eu conseguia fazer 2. Com 2 sucessos eu fazia 4. 3 sucessos, 8. Então, juntando os sucessos com a quantidade de pontos que eu tinha e tal, eu conseguia fazer 1 milhão de anéis iguais ao meus que disparavam um raio que dava 1 de dano. Nossa, Só que eu fiz 128 anéis. 128 anéis dando 1 de dano. Cada um. Massacre. É um poder dos Lanternas Verdes estabelecido nas sagas espaciais do Kyle Rayner. O anel do Kyle Rayner podia criar outros anéis. Não, é que o anel pode fazer qualquer objeto, né? Eu fiz outros anéis. Não, mas Não que eles... na DC, o único anel que podia criar outros anéis era o do Kyle Rayner, mas foi estabelecido, abriu essa porta. Pode, vai que o seu anel era igual ao dele. Não que eu fiz outros anéis que pudessem ser usados. É igual quando ele faz um orc. Não é esse orc não vai ficar pra sempre. O que me impede de fazer, em vez de um orc, fazer um anel? O narrador fala não. Então, aí aconteceu... só que eu não consegui matar o Sinestro ainda. Eu fui azarado nos... 128 pontos de dano. Não, na verdade eu fiz 64 anéis. Desses 64, acho que eu causei 28 de dano. O Sinestro tinha 30 níveis de vitalidade. Ainda assim, com regaço. Mano, com certeza. Até hoje o Murilo fala, né? Você vai fazer esse personagem, mas eu não vou ter outra surpresa, não, né? Porque, foi foda. Eu falei, então, eu tô fazendo isso. Não, você não pode. Eu falei, não, posso, tá aqui, ó.
Não, mas advogado de regra, hein? Isso não Aí, pode ser feito. Eu falei, não, mas olha, tá aqui, eu posso fazer. Aí ele olhou o livro, olhou pra minha cara e falou, você pode. Aí ficou meio chato, né? Mas... Peito de pau. Isso me leva a um outro problema que eu queria jogar aqui na mesa. Eu li semana passada, tem um blog de RPG que eu leio, chama Critical Hits. E o cara estava frustradíssimo com os sistemas de RPG de super-herói, e eu concordo com ele, porque eu enfrentei esse problema várias vezes como narrador de GURP Supers, de Ópera, de... Qual foi o sistema de RPG de super-herói? De Trinity até que não. Trinity são os super-heróis mais contidos, né? Super-heróis mais... Com certeza. Mas eu encontrei esse problema em vários jogos, inclusive aquele F3. Teve uma época que sistemas caseiros pululavam na internet. Foi quando começou o Opera. O único Opera que eu joguei era uma versão que você baixava na internet de graça. Era meio vagabundo. Era bem feito pra caramba. Foi um sistema que eu gostei muito. Super baseado no GURPS, mas a proposta era mais ou menos o que o GURPS é hoje, né? O GURPS, não dá pra jogar o GURPS 2ª edição, que é o único que está no Brasil hoje. Ele é muito complicado. Até o GURPS de hoje, tá na 4ª, 5ª edição, ele tá mais simples. O Opera era uma proposta dessa, mas ele parecia muito com o GURPS e era um sistema genérico. Inclusive, o Opera tem um sistema de supers. Na época, estava junto do livro básico. O sistema de supers era muito legal, mas o problema é, como o cara do Critical Hits escreveu, é o paradoxo do professor X. You cannot beat me. Nos jogos de supers, você vai, por mais que todo mundo tenha a mesma quantidade de ponto e crie personagens iguais, os poderes em si não são iguais. Você pode até definir que eles são equilibrados em nível de entrada e saída de pontos, mas eles não são iguais, então ele, portanto não se anulam mutuamente. Imagine a situação, você tem um grupo com o Colossus, o Ciclope, o Wolverine e o Professor X, enfrentando o Fanático. O Colossus aguenta as porradas do Fanático e consegue dar uns socos nele. O Wolverine certamente aguenta os golpes do Fanático e é rápido o suficiente para não ser atingido se ele tiver sorte nos dados. E se for atingido, ele vai resistir. O Ciclope tem o poder suficiente para impedir que o Fanático se aproxime dele. O Professor X vai ter um de dois extremos. Ou eles vão conseguir arrancar o capacete do Fanático e o Professor X vai resolver o problema numa única jogada de dados, porque o Fanático não tem a menor proteção contra poderes mentais, porque ele gastou todos os pontos para ser forte e resistente e não se cansar. Ou eles não vão conseguir fazer isso, o Fanático mais cedo ou mais tarde vai chegar perto do Professor X e vai matá-lo num golpe só. Por mais que não pegue, se pegar do lado, a onda de choque mataria ou nocautearia o Professor Xavier. Isso é um paradoxo. Eles estão equilibrados. Mas se estão equilibrados, como é que quando um está contra o outro, a solução é tão extrema para um dos lados? Você pode resolver isso... Porque gastou todos os pontos numa coisa só. Sim, mas isso acontece. Você tem o Colossus que é assim, você tem o Fanático que é assim, você tem o Super-Homem que é assim. O extremo oposto, você tem o Batman que é assim, você tem o Professor X que é assim. E você tem o Velocista também. O cara que escreveu lá no Critical Hits, ele deu um exemplo do que aconteceu no jogo dele. Eles criaram os personagens que tem. Sempre tinha o tanque, tinha o tanque, o gênio e o velocista. O velocista era rápido o suficiente para nunca ser atingido. Sabe? Ele estava enfrentando um monstro forte, nível Hulk, assim. O velocista nunca era atingido. O cara que podia correr sobre a água, podia criar reflexos de si mesmo, de tão rápido que ele corria. Ele só seria atingido numa falha crítica dele ou num sucesso decisivo do monstro. Só que essas coisas acontecem no RPG. Falhas críticas acontecem, sucessos decisivos acontecem. Quando aconteceu, o velocista se tornou uma pasta veloz. Porque o dano foi tão maciço que ele morreu. Como resolver esse problema? Eu estava discutindo com o Rodolfo mais cedo, já preparando para a conversa de hoje à noite. E a solução que nós encontramos, na verdade, são paliativos. Você pode definir que... Você pode proteger o jogador, você pode proteger o personagem. Usando o come contínuo, o contínuo dos gibis aqui, você poderia colocar o nível de carnificina 1 ou 2. O GURPS tinha essa resolução. Você usava nível de fadiga, que é 5 vezes a força, 3 vezes a força, como dano. Então, quando o Professor Xavier tomasse uma ultra porrada do Fanático, o Professor X não morreria. Gastaria todos os pontos de fadiga, ele seria nocauteado, sairia do combate, mas não morreria. Ou você poderia dar um jeito de fazer com que o Fanático se segurasse no último instante, se os jogadores se coordenassem bem, né?
O problema, na verdade, se resume a como fazer com que todos se divirtam sem que alguém fique de fora. Porque se você põe um monstro que é um desafio para o velocista, o cara forte vai ficar de fora. Se você põe um monstro que o desafio é para o telepata, o velocista vai ficar de fora. Então é complicado você fazer um jogo de supers em que todo mundo se divirta e sem correr o risco de entrar no paradoxo do Professor X. Mas era um problema também de D&D terceira edição. Tem um monstro. O que o ladrão vai fazer? O morto-vivo, né? De fato, isso acontecia nos jogos de Desafio Infernal. Galera de 16 níveis, nós acabamos o jogo com 20 níveis, todo mundo. 21 níveis. O personagem do Gustavo, que cara, Shadow Dancer. Ele chegou a Shadow Dancer 9, Thief 11. E ele não participava de combate nenhum. Eu tive que fazer aventuras separadas com ele, de investigação, de invasão, de entrar no covil do vilão. Tipo assim, as aventuras do Gustavo aconteceram antes. Vocês vão invadir o covil do grande demônio lá do Azazel. Enquanto vocês preparavam para aquela noite, o Yanter ia lá antes, descobria tudo, sacaneava, desarmava as armadilhas mágicas e voltava. Durante o combate em si, ele não participava. O clérigo também tinha esse problema. A função... Era um clérigo de 16 níveis, cara. A função dele era curar. Ele não fazia mais nada. Ele tinha 2 magias que acabavam também, né? Que era uma magia maluca lá que deixava o cara com 1 ponto de vida. Doença plena. Depois, beleza, usa essa magia e acabou. Agora ele é o nosso enfermeiro. É o Band-Aid. Então ele tem razão, a terceira edição tinha esse problema. Espero que a quarta não tenha. Parece que não tem, né? Com os rolos, com os poderes, tá dando tudo certo. Né? Uhum. Mas o foco não é D&D. O foco é super-herói. Como resolver esse problema? Eu resolvi esse problema nas minhas aventuras de supers, colocando desafios para todos os jogadores ao mesmo tempo, de maneira que fosse óbvio. Ia ter o cara que era muito rápido, pro cara que é muito rápido enfrentar. Grupos de vilões, né? Grupos de vilões. Ou então, como uma coisa que eu gostava, eu não sei porque eu gosto, até em Trinity eu fiz isso, eu gosto tanto de colocar áreas cheias de armadilhas. Sabe aquele negócio com de ação? Saem torres das paredes, tem minas pelo chão, sensores de pressão, robôs. Os meus jogadores destruíram mais robôs do que concreto nos meus jogos. Então era assim. Era uma situação tipo uma sala de perigo, em que tinha os lasers, que o cara que era imune à forma de energia conseguia segurar. Eu forçava o trabalho em grupo, sabe? Numa situação em que apareceria o fanático no meu jogo, eu ia forçar os jogadores a ponto de falar para eles, olha, o Colossus vai ter que segurar o fanático, enquanto o Ciclope vai ter que dar uns tiros no fanático e diminuir a velocidade do fanático, enquanto o Colossus consegue chegar para bater nele, e enquanto o Colossus está batendo no fanático, dá para distrair o fanático, para o Wolverine pular por trás, destruir o elmo, para o Professor X conseguindo utilizá-lo. Eu chegava a dizer para os jogadores, é isso que vocês têm que fazer. Ou seja, é necessário uma tremenda preparação do mestre. O jogo de supers, na minha opinião, é o jogo mais cansativo. O problema é que o cara do Critical Hits queria resolver isso em forma de regras. E não tem. Até que eu acho que foi um dos posts com mais respostas, comentários desse post. Todo mundo surgindo. Tem esse Mutants and Masterminds. Foi traduzido no Brasil, parece que é bom. Tô ouvindo falar muito bem do Mutantes e Vilões, que foi traduzido. Eu sei que ele chama Mutants and Masterminds. Dizem que é um bom sistema, mas não resolve o problema. O cara falou, eu já li Mutants and Masterminds, é complicado demais, gera outros problemas. Tem esse. O cara falou, não, esse. Tipo assim, muitas pessoas sugeriram soluções, mas são sempre soluções paliativas ou soluções que caem na mão do mestre. Sabe aquela solução, para cada problema um remédio diferente? Não tinha uma solução fixa. O que o cara queria era um sistema de RPG que solucionasse esse problema. Cara, e tem sistema de RPG de super-herói desde os primórdios do RPG. E nenhum... O cara jogou os 2 Marvel Super Heroes, já olhou o DC Heroes, GURPS. Eu não vi o Opera, porque o Opera é brasileiro, né? Mas o Mutants and Masterminds. Tem outros sistemas genéricos. Tem o Burning Wheel, que não é para jogar de super-herói, porque o índice de carnificina é altíssimo. Mas ele falou, não dá. Já cansei de ler suplementos. O Murilo falava bastante de fazer aventura com o personagem do Luiz, porque o meu carinha era o que voava e soltava raio. O Rui era o velocista. Então a gente batia muito as aventuras. O personagem do Luiz era o inteligente. Ele não
podia sair com a gente pra enfrentar bicho, porque ele ia morrer. É o paradoxo do Professor X. Sim. Aí ele resolveu quando ele pegou o poder clone. Mandava os clones, coitado. Então, e os personagens são equilibrados. Foram todos criados com a mesma quantidade de pontos. No sistema até no sistema Storyteller. Então, eu não sei uma solução para esse paradoxo. Pensei. Minha experiência em RPGs de super-heróis não é tão grande, como já cansamos de dizer. Eu sou um Dungeon Master. Né? Mas, se vocês, os nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes, tiver uma história em que ele encontra esse problema, ou uma história em que ele resolveu esse problema, tanto você como jogador, como narrador, ou se você tem uma solução para esse problema, por mais que seja a solução que aconteceu só naquele seu jogo, escreve pra gente. Ou ponham, todo podcast tem um post, todo podcast tem uma postagem, escrevendo e com os assuntos. Coloque um comentário, o Rodolfo já provou que não tem limite de tamanho para os comentários, pode escrever o que quiser, ou escreva um e-mail. Se alguém encontrou esse problema, e foi interessante, a gente fala no próximo podcast. Até porque se não for interessante, a gente não vai falar. You cannot beat me. O último assunto é a vingança que saiu pela culatra. Essa história... Chegamos na hora esperada. É a aventura. Essa história vai parecer perseguição, especialmente com a progressão dos podcasts. Vai ter um momento que a gente vai falar do Josemar. Se houver algum exemplo, alguma história do Josemar boa, bem. Se não houver, amém. Essa história é da tentativa de vingança que o Josemar estabeleceu. Nada contra o Jota como pessoa, mas como jogador Como não eu já dá. disse, isso é na opinião de você. Tudo bem, como jogador não dá. Desculpa Daniel, aí. minha memória é notoriamente ruim, então eu vou contar a história como eu me lembro, ou pouco que eu me lembro, e você preenche as lacunas. Sim, senhor. Nós jogamos Supers, como o Daniel já falou, obsessivamente. Isso entre 93, 94, 95, né? Por aí. Foi o RPG que a gente mais jogou nessa época. Até 96 a gente jogava. Até 96? Até 96 eu joguei. Bom. E Faz todo tempo, hein? mundo... faz tempo. Não, Era um não, eu gostaria de fazer... Eu tenho planos para uma aventura de Supers. Ainda não fiz essa aventura porque eu não escolhi o sistema ainda. Não sei que sistema usar. Um dia nós faremos um jogo de Supers. O mais próximo jogo de Supers que eu estou fazendo agora é Trinity, que está suspenso porque a D&D é o canal, né? E, como o Daniel já falou, todo mundo tinha problema com o custo de antecedentes incomuns. Para quem não sabe, no GURPS Supers, quando você optava por pegar qualquer uma das vantagens do livro, inclusive super força, podia ser qualquer super atributo, qualquer vantagem, qualquer coisa que implicava que seu personagem fosse especial, você tinha que pegar antecedentes incomuns, que era uma vantagem. Até magia. Se você quisesse ser mágico, você tinha que pegar antecedentes incomuns. E esses antecedentes incomuns tinham um custo variável de acordo com a quantidade de super seres existentes na história. O custo mínimo era 50 para um mundo, sabe, DC e Marvel. Você vai comprar pão na padaria e encontra um super-herói com a capa. Tem uma explosão perto na sua casa, tem mais chance de virar um super-herói do que morrer, né? Exatamente. Ou o valor maior, que era 250, que vocês são os únicos supers do mundo. Eu sempre oscilava entre 100, 150, acho que 200, era sempre por ali. Era sempre 100 e 150. Então, sempre tinha muita reclamação, porque eu dava 600 pontos, só que era 100 de antecedentes incomuns. 150 de antecedentes incomuns. Então, na verdade, eu dava 600 pontos com 150 de antecedentes incomuns. Então, na verdade, você tinha, a não ser que você não quisesse criar um super-herói, e isso aconteceu. Aconteceu com um detetive, né? Que tinha praticamente todas as perícias mentais do livro no máximo, que eram as muito difíceis, tudo no máximo. Era um detetive. Porque ele Era não... o Batman, quem que era o né? jogador? Você. Era eu? Era uma aventura do Eduardo? Nossa senhora. E eu fiz isso. Eu falei, beleza, não vou gastar antecedentes incomuns. Todo mundo tinha 400 pontos para gastar, com 150 no antecedentes incomuns, e eu tinha 150 sobrando, que eu peguei perícia pra caralho. Mas enfim. Então, as pessoas reclamavam, porra, tô jogando 150 pontos fora, né? Não sei como seria a atitude dos jogadores hoje. Esse era o custo que você pagava por ser um super ser. Ter 6 braços, voar, ser super forte, super inteligente, construir uma armadura, ter um anel, qualquer coisa do livro GURPS Supers.
Então todo mundo até considerava assim. As pessoas falavam assim, Marcelo, quantos pontos você vai dar? Eu digo, 700. Ah, peraí, mas quanto de antecedentes incomuns? 200. Ah, então você está dando 500 pontos. O pessoal já construía assim. E havia muita reclamação. Especialmente de uma certa pessoa que é um notório reclamão nas mesas de RPG. Essa pessoa, que provavelmente está nos ouvindo agora, né? Nunca tinha narrado um jogo antes. Então fomos Rildo Eduardo, Rodrigo Daniel... O Rildo estava? Tava. Rildo Eduardo, Rodrigo Daniel e Marcelo jogaram uma aventura de supers do Jusemar na casa do Jusemar. Aquelas aventuras que era o dia inteiro, aventura, almoçava, jantava, dormia, aqueles negócios que a gente fazia. Né? Bons tempos aqueles, cara. 12, 14 horas de RPG. Hoje você fala que a sessão vai durar 6, a gente já até murcha. Né? Fala, meu Deus, a sessão vai durar 6 horas. É. E aí, foi a primeira aventura que o Jusemar narrou. Ele nunca tinha narrado, ele pegou meus livros emprestados, falou, vou ler, vou jogar uma aventura de supers, como eu sempre quis fazer. Cara, eu não lembro se ele falou, mas foi muito na cara que ele estava querendo me ensinar uma lição. Ele quis dizer assim, Marcelo, é assim que se faz uma aventura de super-herói. O que ele fez? Basicamente, ele pôs tudo na aventura que eu não queria colocar. Ele fez tudo o que ele queria que eu fizesse na aventura. E descobriu, da melhor maneira possível, o que é ser um narrador e por que você não faz tudo que os jogadores querem. Mas como foi a aventura? Nós criamos nossos personagens. A primeira coisa, eu não lembro por que nós tínhamos esse problema. Nós tínhamos um problema que os seus superpoderes tinham que ser relacionados. Você não podia ter poder de fogo e crescer plantas. Qual a relação entre fogo e crescer plantas? Não tem, então você não pode. A não ser que você crie uma explicação. E eu gosto muito de super-heróis que se transformam. Adoro super-heróis que são pessoas comuns e se transformam. O Hulk, o Thor dos anos 60, o Super-Homem na época em que ele era um ser de energia, parecia o Ray, sabe? Que ele tinha que transformar para virar Super-Homem. Eu gosto de super-heróis que transformam. Então eu fiz o Aranha Sombria. Só que, o que aconteceu? A primeira coisa que o Jusemar fez, ele deu, sei lá, 1.800 pontos. Foi ridículo, assim. Personagens Marvel, Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, são criados de acordo com o próprio GURPS com 450 pontos. Né? Por aí. É uma aventura 4-color. Uma aventura de 450 pontos. O Justiceiro é criado com 150 pontos. Né? O Super-Homem é criado com 600 pontos. Não, a gente criou uma vez o Hulk com 800 pontos. Não, o Hulk era um negócio assim, porque a Super Força era muito caro. O Hulk é criado com Não, 600 Super Força é muito barato. Super Força era muito barato. Ah, é? Então o Hulk acho que foi menos Super-Homem, porque o Hulk é só forte, né? Eu sei que era... Pô, eu sempre dava... Cara, o dia que eu dei um ponto pra caralho foi o dia que eu dei 700 pontos, que eu achava que era um absurdo. O Jusemar fez uma coisa ridícula, assim, ele deu 1.800 pontos. Ah, eu não lembro. Deu pra caralho. Foi um negócio ridículo, de tanto de ponto. Então todo mundo pôde fazer o que quisesse. E sobrava. Eu lembro que o meu personagem... Você não tinha onde gastar ponto. Eu não tinha onde gastar. Eu criei um cara que, no final das contas, eu peguei força. Eu queria pegar força 300. Ele falou, não, você não pode, porque senão seu corpo não vai aguentar seu peso. E tá, então eu quero força 200. Entendeu? Porque sobrou ponto. Falei, caramba, o que eu vou pôr força? Não, foi a única vez que eu vi alguém comprar, acho que era uma das vantagens mais caras do livro, que era uma vida extra, né? Vida extra, eu comprei uma vida extra. O que eu fiz? Falei, beleza, eu posso criar personagem que transforma tanto ponto assim. Eu estava acostumado a criar personagens de poucos pontos. Eu dividi. Eu separei a pontuação em 3 quantidades. Eu estava acostumado a criar personagens com poucos poderes e eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu fiz um personagem chamado Aranha Sombria, mas ele tinha transformação. Como era um exagero de ponto, eu fiz, na verdade, 3 super-heróis. Tinha 3 fichas separadas e tive uma explicação que o Jusemar foi obrigado a engolir. Que era um estudante de uma faculdade de química que sofreu um acidente com um experimento com aranhas e ganhou poderes de aranha. Ele era o Aranha Sombria. Ele usava um uniforme todo negro, tipo de ninja, assim. Eu não lembro se tinha símbolo. Acho que não tinha. Aí, enquanto ele era um super-herói na faculdade, defendendo ali a faculdade de vilões e não sei o quê, ele topa com uma invasão alienígena, vai enfrentar esses alienígenas, toma um raio alienígena que deveria tê-lo matado. Só que como ele tinha esse sangue quimicamente alterado, ele acaba desenvolvendo poder, ele acaba desenvolvendo outros poderes. Eu não lembro se tinha mais uma história. Eu sei que, no fim das contas, ele podia se transformar num homem aquático e num homem de pedra. Inclusive com personalidades diferentes. O homem de pedra era lento pra caramba. Tinha uns negócios o aquático era o cara mais rápido, né? E o Aranha Sombria era a personalidade de verdade dele. O aquático virava água mesmo. Era uma poça de água. Era o poder dele, entendeu? Como
ele tinha ponto pra caralho, mas eu dividi entre 3 e ainda tive que gastar na vantagem de transformar. Enquanto todo mundo tava pegando os 1.200 pontos e fazendo heróis fodásticos, eu peguei os 1.200, já tinha arrancado peguei os 1.200 e dividi entre 3 personagens de 400 pontos. Então ficaram personagens fracos. Só que eu podia transformar, inclusive cada um tinha sua própria pontuação de vida. Né? O aquático, ele só fazia isso. Ele virava água, acho que ele nem disparava água, ele só virava água. E o de pedra era resistente e tinha uma força maiorzinha, assim, força 50, 60. Né? E o Aranha Sombria, ele se grudava nas paredes. Sabe? Ele não tinha nem teia. Né? Ele era super rápido, grudava nas paredes. E o Josemar já fez um bico, né? Porque ele teve que engolir a minha explicação. E, claro, que ele não gostou do meu personagem. Na verdade, ele não gostou do personagem de ninguém, porque ele perseguiu o seu personagem também, né? É. Você lembra o que o Eduardo, o Rio, do Rodrigo fizeram? Eu lembro que eu tinha criado o tipo esse Colossus, né? Que foi um caso à parte aí, o que aconteceu com ele. Depois a gente vai chegar nisso. Tinha o Ômega Vermelho. O Ômega Vermelho. Eu lembro quem que era o Ômega Vermelho. Tinha... Como é que é? Tinha o personagem do Rodrigo, ele era elétrico. Ele era um raio, né? As pernas dele. E tinha mais um que eu não me lembro quem era. Eu acho que o Ômega Vermelho era do Hildo. Eu não sei se era do Hildo ou se era do Eduardo. Eu sei que tinha isso aí. E, teve o meu personagem, né? Teve o seu. Sabe que é interessante a inversão de valores aqui. Porque eu sou notório por perseguir o Josemar, né, Netão? De acordo com o Josemar, eu o persigo incessantemente em todos os jogos de RPG. Eu tô sempre... E em podcasts agora. É verdade. Eu estou sempre que isso. Estou sempre sacaneando o personagem dele, tô dando menos XP, não tô dando os itens mágicos que ele quer, não tô fazendo a magia dele funcionar do jeito que ele quer, né? E agora é interessante que houve um momento em que eu fui perseguido, né? A caça virou caçador. Pois é. E ele não gostou do meu personagem. Ele não gostou e ele falou que não gostou do meu personagem. Mas teve que engolir, porque na época, cara, um bando de moleque, galera de 15, 16, 17 anos de idade, nem 17, 15, nem 17 não tinha. 14, 15, 16 anos de idade jogando RPG, a gente era muito travado, né? Hoje, o Rodolfo vira pro jogador e fala assim, não, você não pode fazer isso. E o cara aceita porque, afinal de contas, somos todos adultos. E a sua diversão não pode estragar a diversão alheia. Com certeza. E aí, ele começou a manipular, não sabia, mas por trás do escudo do mestre, ele começou a manipular uma maneira de desfazer essa magia do meu personagem, dele se transformar. Eu não me lembro como é que foi a história direito, eu sei que em dado momento nós estávamos num prédio do super vilão, e teve até uma cena muito legal, porque ele tinha 2 paredes que nós descobrimos que eram portas secretas. O meu personagem aquático, ele virou água, foi numa delas, ativou o mecanismo e foi passando em formato de pós. Aí ele saiu só a cabeça dele assim, né? O Eduardo achou uma massa, aquele efeito visual assim. Ele voltou a poça de novo, foi lá e abriu as portas. Eu sei que teve um momento lá em que nós encontramos uns produtos químicos. E eu não me lembro se meu personagem bebeu, sabe? Ou se caíram, foi alguma coisa assim. E o que foi o efeito dessa poção química que ele bebeu, ou que caiu sobre ele? As 3 personalidades super-heróicas dele se dividiram. Pareceram, puf, era um cara que tinha que se transformar, viraram 3. O Josemar achou que eu não fosse gostar. Eu adorei. Porque eu tinha 3 personagens manés comparados com os outros personagens de 1.500 pontos. Mas eu adorei, cara, porque o meu grande dilema era escolher com qual jogar, porque eu não sabia qual dos 3 eu gostava. Tinha que ficar transformando. E aí ele me deu os 3. Agora você vai usar as 3 fichas separadas. Nossa, que legal, os 3 separados. Mas eles são fracos, não interessa, tá divertido, não sei o quê. O bico do Josemar aumentou. Aí eu sei que em dado momento, a gente colocou sorte nossa, que a gente se vestiu que nem capanga, pra invadir uma fábrica lá. Fico imaginando o cara aquático vestido de capanga. O que é isso? Tá suando? Não, é só o ar-condicionado tá quebrado. Mas roupa de capanga é sempre dos pés à cabeça. Né? Você não vê 1 grama de pele do capanga, porque eles têm que ser todos iguais, você tem só 6 figurinistas. Né? Não, você tem só 6 figurantes, você tem só 6 figurantes, e para parecer que são 300, para não parecer que o mesmo tá morrendo 200 vezes, você põe todo mundo dos pés à cabeça com capacete de motocicleta. Né? Eu sei que a gente se vestiram umas roupas de ninja, meio de borracha, assim. Aí a gente já começava a descobrir que tinha uma coisa a ver com alienígena, assim, o negócio.
Todo mundo se vestiu dos pés à cabeça para invadir o lugar, não vou lembrar direito. Você lembra? Não. E aí todo mundo vestido assim. Eu sei que meu personagem aquático começa a tomar muito tiro. Até porque ele inutilizou os poderes dele, né? Ele foi obrigado a ficar com essa roupa de borracha pela cabeça. Como é que ele virava líquido? O que ele fazia, né? E aí ele começou a tomar muita porrada, muito tiro, morreu. No GURPS Supers, você só morre de verdade quando o seu nível de vida chega até menos 75, ou é menos vitalidade, né? A vitalidade era 75, porque é Supers, é foda a vitalidade. E você tem que chegar no nível menos 75, você tem que tomar o dobro da quantidade de dano, né? Você não morre, né? Você não morrer, né? O Supers não morre. Cara, meu personagem morreu, ele caiu. Aí o fortão, o monstro de pedra, começou a carregá-lo. Por coincidência, por algum motivo muito estranho, que até hoje eu não entendi porquê, os capangas inimigos, ao invés de atirarem nos caras que estavam ativos e os combatendo, atiravam no cadáver. Chegou uma hora que ele ficou caído no chão, porque os outros tinham que agir, e os caras viravam a atenção pro cadáver só para atirar. Por que será que todo mundo atirava? Eventualmente chegou-se a menos 75, 77 e o cara morreu definitivamente. Aí, miraculosamente, também calculo que tenha sido uma coincidência, os capangas pararam de se preocupar com o cadáver. Né? Muita coincidência. Eu sei que foi nesse momento aí, nessa fábrica, mais ou menos na mesma hora que aconteceu isso com o cadáver, você estava feliz da vida porque o seu personagem tinha uma vida extra. É o seguinte, o meu personagem, ele era um cara, ele era de metal. Ele era tipo Colossus, ele não transformava, ele era de metal o tempo inteiro. Além de conseguir, ele tinha uma força 200, ele refletia balas, aquelas coisas, né? E ele... Super legal. E ele conseguia fazer uma cópia dele mesmo. Ah, eu não me lembrava disso. E ele também tinha com tanto ponto assim, se fazer o que você quiser. E ele tinha uma vida extra. Só que a vida extra valia pra mim, não pra cópia. O que aconteceu? Teve uma hora que a gente teve que se dividir. Que a gente se dividiu, o grupo, eu falei, tudo bem, eu vou para os dois lados. Como assim? Não, eu tenho uma cópia. E era caro pra caramba fazer uma cópia. Aí, não, mas a cópia é mais fraca. Eu, não, olha, pela quantidade de pontos que eu paguei, a minha cópia é igualzinha a mim. Cara, eu acho que esse poder do meu personagem eu tinha pegado cópia 2 vezes. Então, eu não me lembro. E depende, você pode pegar cópias, metade da força, mais fraca não. Pela quantidade de pontos que eu tinha, eu fiz uma cópia idêntica. O bico do Jusemar cresceu mais ainda. Vou pros dois lados. Tá, mas quem é quem? Aí eu defini. Eu sou eu e a cópia. Quem é quem? E ele é ele. Não tem como definir, entendeu? Mas eu tive que definir. Por quê? Vou contar. Numa dessas investidas, cada um para um lado, um acidente que enfrentar os alienígenas. Eu lembro que nós estávamos numa fábrica de vários andares, era um grande espaço de vários andares, com andames para cima e para baixo, caixas subindo e descendo, plataformas. Ele, não sei como, meu personagem morreu. Qual? De verdade ou de mentira? Tá vendo? Não existe isso, cara. Peter Parker é o clone ou Peter Parker é o Peter Parker de verdade? Entendeu? Mas as regras, eu acho que ele utilizou de uma sabe o jogo utilizou de uma manipulação das regras. Ele interpretou as regras de certa maneira que exigiam que você dissesse que um deles tá. Aí morreu. É do DM. Tá bom. Quem DM. morreu? Não, morreu a cópia. Não tinha morrido a cópia. Legal, a cópia morreu. Então ele gastava. Não, a cópia morreu. Sumiu, acabou. Depois eu faço o outro depois de um tempo. Tá bom. Antes de eu fazer outra cópia, ele me matou de novo. Não, e era assim, os capangas... tudo bem, você morre. Os capangas ou o subchefe, eles paravam tudo que estavam fazendo para atacar o personagem do jogador, que por uma grande coincidência tinha feito o DM ficar com o bico. Aí ele me matou de novo. Mas é só coincidência. Eu fui obrigado no começo da aventura a gastar a minha vida extra. Foi no começo, assim, nas 2 primeiras horas, sabe? E depois eu não pude mais fazer cópias de mim mesmo. Por quê? Blá. VM. VM é vontade do mestre, na Turma de Franca, e aqui em Ribeirão na Borges Lafaia, vaca. Por causa de uma história que o narrador jogou uma vaca em cima dos personagens. E eles perguntaram, como assim, de onde veio essa vaca? Ele respondeu algo que na Turma de Franca se resume a VM. Vaca. Então, aí depois disso, a gente ficou... Não, a gente adorou isso, a gente não ficou bravo. De maneira alguma. Não, a gente estava empolgado, jogar supers, então whatever. E aí eu e o Eduardo começamos a avacalhar a aventura do Jusemar. Porque o Jusemar passou o final a semana inteira fazendo desenhos. Ele fez vários desenhos do vilão. A nave, o vilão, e a gente começou a avacalhar.
Falou, não acredito, esse desenho aí, nós, isso levou umas 3 horas pra fazer, enfim. Aí ele fez um desenho que era, juro, cara, a Terra era uma bolinha, um olho assim, sabe? E a nave era, lembra daqueles cadernos que você comprava na aula de educação artística? Uhum. A nave era a folha inteira. E a Terra era um negocinho desse tamanhozinho. E a gente começou. Ah, não, Josemar. Esse desenho você levou 3 dias pra fazer, né? Tava em perspectiva. E a gente começou a avacalhar a aventura dele. Entendeu? Mas não acaba por aí. Foi daí pra pior o negócio. Mas não acaba por aí. Era um personagem super legal, cara. Eram uns personagens bons. Tinha o Ômega Vermelho, cara. Tinha o meu Colosso, tinha o Aranha Sombria. Sabe? E, ainda bem que não tinha um personagem meu. Muito boa. Eu sei que no final, mas não acaba por aí. No final, chegou lá, encontramos o grande vilão, que ele tinha feito puta do desenho do cara, assim, era um cara massa, foda, tipo assim, tinha uma barbatana, mas ele era todo preto, era um vilão muito legal, assim. E a gente começa a bater nesse vilão, e esse vilão bate na gente, esse vilão bate, cara, a gente apanha, não sei o que, nenhuma estratégia que nós conseguíssemos fazer vencia. Porque depois eu fui descobrir que esse vilão não tinha ficha. Era o vilão invencível. O Semar determinou que nós não iríamos vencer o vilão no final. Não é divertido isso? Uau, e aí? Eu não lembro se todo mundo morreu, eu não lembro se foi todo mundo capturado. Acho que nem acabou a aventura. Nem acabou, porque todo mundo ficou frustradíssimo. Nós descobrimos que nada que nós fizéssemos funcionava. Ele era imune à eletricidade? Até o seu personagem elétrico dar um disparo nele, ele não era, mas agora ele é. Mas foi isso. Meu Deus. Foi a pior aventura de RPG que eu joguei. E por que ela foi tão ruim? Porque o DM fez tudo o que ele queria que os DMs dele fizessem quando ele fosse jogador. Para vocês verem, amigos jogadores, ouvindo isso, quando o seu DM diz que você não pode fazer alguma coisa, é para o seu próprio bem. Não faça. Pode ser, apesar de parecer cruel, mover a lua de lugar não é uma boa ideia. Nem congelar o Oceano Atlântico. E olha, aventuras com supers podem ser muito divertidas. Cara, falo por experiência própria. Mas dá um trabalho pro narrador, velho. Deve dar, eu não sei. Olha, essa ferramenta, o contínuo dos gibis, usando a palavra comic, eu acho que é excelente. É uma mão na roda. Se eu tivesse essa ferramenta quando eu narrava supers, as aventuras teriam sido muito mais interessantes. Porque você tem um diálogo com o jogador sabe o que esperar de você, você tem uma linguagem para conversar. É muito bom. E o problema do paradoxo do Professor X, que é algo insolucionável ou solucionável. Não é questão de ser insolucionável. Vai da aventura que o mestre vai fazer, igual você falou. Você tem que pegar o trabalho de equipe. O Ciclope tirando um fanático, o Wolverine fazendo não sei o que. Então, mas isso dá trabalho e é caso a caso. Você resolve isso nessa batalha e na próxima. Tem que ser trabalhado. Em defesa do Josemar, teve um jogo que eu joguei, foi Josemar, o Fábio e o Aloysio. Eu fiz uma aventura de um grupo chamado Headlong, que era baseado na música do Queen. E ele fez um dos melhores personagens de supers que eu já vi, que era o... Não lembro se chamava Spinning Steel ou Scarlet Steel. Chamava Aço Escarlate, se não muito me engano, chamava Aço Escarlate. O Josemar é muito fã do Homem de Ferro, como eu também sou fã do Homem de Ferro. Então ele criou o Aço Escarlate, que era o Homem de Ferro. E eu achava muito... Mas com os poderes bem diferentes lá. E eu criei... Acabou nunca acontecendo, mas eu criei um vilão... Eu criei um vilão que ele era o anti-Aço Escarlate. Como eu conhecia a ficha do personagem, eu sabia o que ele tinha. Então eu criei um vilão que anulava todos os poderes do Aço Escarlate. Eu esperava que tivesse sido um vilão daquele assim... Nossa, não consigo vencê-lo com os métodos normais. Preciso usar uma maneira criativa. Não sei se porque o Josemar não é muito criativo ou se porque eu desbalanceei demais o negócio. O Josemar ficou frustrado, a aventura foi ruim, ele não gostou, ele reclamou com razão, tanto é que esse cara nunca mais apareceu. Não sei se isso dá certo. Talvez hoje desse, talvez com outro jogador desse, talvez com outro narrador desse. Mas me ensinou uma lição. Eu nunca mais criei o anti-personagem de ninguém. Eu fiz isso recentemente numa aventura. Eu falei que eu não ia falar de desenho animado japonês, mas não teve jeito. Recentemente, numa aventura do desenho animado japonês, eu fiz isso. Eu criei personagens que eram contra os personagens, mas apenas para dar o gostinho deles vencerem depois, trocando, né? Bolaram uma estratégia para vencer, mas a primeira batalha eles foram arrasados. E deu pra ver que eles ficaram frustradíssimos, né? Ficaram com raiva. Tanto que
na hora que eles descontaram, eles mataram os caras, assim, não queria nem saber por que eles estavam brigando. Só depois, um dia depois, falaram, mas peraí, por que eles estavam atacando a gente? O cara já tava morto, enterrado, fudido, cortado, picado, whatever. Bom, eu acho que é isso por essa noite. Dá pra nos melhorar ainda, mas é nosso segundo podcast. Nós podemos errar muito ainda. Oh, yeah! The Avengers!